Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 27 de Nissan, do ano 5783. 18 de abril de 2023. É a tarde com a Torá trazendo a porção da semana e as suas leituras diárias. Esta semana nós estamos com duas porções da Torá. A Parashat Tazria, que significa conceber, e Metzorah, que é o doente, aquele que está doente de Tsaraat, porque ele cometeu, o grave erro da maledicência, de falar mal dos outros, que é o Lashon Hará, a língua má. E então nós temos duas porções nessa semana. Amanhã, com a graça bendita de Hashem, nós estaremos saindo da Parashat Tazria e vamos entrar na Parashat Metzorah, e aí vamos até o fim da semana com a Parashat Metzorah. Hoje é o terceiro dia da semana, é o terceiro dia para o Shabat, então nós estamos na nossa terceira leitura das nossas duas porções da semana. O dia de hoje, melhor dizendo, nós estamos no capítulo 13 do livro de Levítico, a partir do versículo 40 até o versículo 54, a nossa terceira porção da nossa leitura diária. Então nós temos aí a continuidade sobre as leis adicionais sobre as manchas brancas, que é o sinal de Tsaraat, a doença espiritual, com aquele que cometeu o pecado do Lashon Hará, as leis de Tsaraat sobre a calvície, temos aí sobre o isolamento da pessoa, que essa é a pior parte, o isolamento, e leis de Tsaraat a respeito das roupas, dentro desse aspecto aqui, ok? Nós vamos falar sobre isso daí. Temos aí a nossa contagem do Homer, e também vamos falar sobre hoje, o dia da história, dentro da história judaica, Então, nós vamos falar sobre essa questão em si, ok? São conhecimentos básicos que nós temos diante de nós para podermos refletir a nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? Então, a nossa sinagoga Bnei Noach, regional Bauru, ela é filiada ao movimento Bnei Noach Brasil, que tem a liderança e a supervisão do nosso rabino Yaakov Gerenstadet, da sinagoga Rabá de Brooklyn, São Paulo. E então nós estamos aí sob inspeção, ou melhor dizendo, sob supervisão rabínica, Não deixa de ter inspeção, por assim dizer, Porque sempre em questões de dúvidas ou alguma coisa aí que não está muito de acordo, nós vamos junto do rabino para podermos corrigir a nossa jornada, a nossa caminhada, E é como diz, o Pirkei Avot, os conselhos dos sábios, dos nossos pais, procure um rabino e siga-o, Então nós temos aí o nosso Rav Yaakov Gerenstadet, que é a nossa liderança Bnei Noach Brasil, nas comunidades no Brasil e algumas comunidades fora do Brasil, E as nossas comunidades regionais, graças a Hashem e ao bom trabalho do nosso rabino, hoje o movimento Bnei Noach Brasil está presente em todos os estados da federação e em alguns outros países também, que há grupos internacionais sob a sua liderança e supervisão, Então, nós temos aí essa questão. E é onde que nós vamos fazendo a nossa caminhada monoteísta, Seguindo em frente, divulgando, propagando, expandindo, fazendo a extensão do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. O nosso difundir cada vez mais, sem sombra de dúvidas, a unidade e a unicidade de Deus, que ele é um e único, indivisível e incorpóreo. Ele não nasceu, nem morreu e nem ressuscitou, ok? Ele é o grande eu sou, o único Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador, E é ele
que nós estamos aí no nosso dia a dia aprimorando o nosso conhecimento, ok? Baruch Hashem. Vamos falar então já de momento, antes da contagem do Homer, né? Hoje na história judaica, né? Então hoje na história judaica é lembrado o levante do gueto de Varsóvia no ano 1943, ok? No verão de 1942, cerca de 300 mil judeus foram deportados de Varsóvia para Treblinka. Quando relatórios do assassinato em massa no campo da morte vazaram até o gueto de Varsóvia, começou a formar-se uma resistência armada que conseguiu contrabandear uma pequena quantidade de armas para dentro do gueto. No dia 14 de Nissan de 1943, os 35 mil judeus, né, remanescentes do gueto de Varsóvia, dos originais 450 mil, né? Então, quer dizer, imagine quantos que já tinham sido deportados e mortos, né? Organizaram o levante armado e rechaçaram os nazistas com uma chuva de balas quando eles foram para começar a remoção final, né, de todos os judeus ali do gueto de Varsóvia. A resistência judaica durou 27 dias, uma barricada heróica foi feita num bunker subterrâneo sob o número 18 da Rua Mila, onde centenas de combatentes, incluindo o líder Mordechai Aniveliti, de 24 anos, encontraram a morte. Embora o gueto tivesse sido incendiado inteiramente em 3 de Iyar, os poucos sobreviventes se esconderam nos escombros e atiraram nos nazistas por mais 2 meses. Em tributo ao levante, o governo israelense designou 27 de Nissan como dia oficial do Holocausto e bravura. E em muitas comunidades judaicas, o dia é observado como dia anual de recordação do Holocausto. Porém, devido à proibição halássica de conduzir panegíricos e outros eventos de luto no mês festivo de Nissan, o rabinato-chefe de Israel e muitas comunidades judaicas observam o dia 10 de Tevet como um dia de luto e lembrança dos 6 milhões que foram mortos durante a Segunda Guerra Mundial, conhecido como o Holocausto, que inclui muitas pessoas, né, cujo Iyar Tzeit, que é data de falecimento, permanece desconhecido, né? Então, aqui o que nós temos para nós refletirmos na realidade sobre estes eventos aqui. Então, primeiramente, que nós precisamos ter na nossa mente que a data de hoje, 27 de Nissan, ela é uma decisão política, ela é uma decisão do órgão político do Estado de Israel, que decidiu por esta data, não pelo rabinato-chefe de Israel. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos entender dentro desse aspecto aqui, ok? Então, hoje recordamos, né, a história do levanto do gueto de Varsóvia é uma realidade, ponto final, ninguém discute isso daí não, ok? Mas o que está aqui em questão e o que nós precisamos focar é que, de fato, né, o rabinato, né, oficial, né, o rabino-chefe de Israel, juntamente com os demais rabinos de dentro do movimento ortodoxo e ultra-ortodoxo, reconhece a data do dia 10 de Tevet como recordação do Holocausto. Então, por isso, no dia 10 de Tevet, né, então, o rabinato se reúne para fazer a recordação do Holocausto e, principalmente, pelos 6 milhões de pessoas que morreram no Holocausto, que não tem data, não se sabe exatamente a data X, né, de milhões que morreram sem uma data específica, né? Então, só nós, de forma simples para entendermos, né, o que está se comemorando hoje no mundo todo, que se fala aí sobre recordar o Holocausto, é uma decisão política e não do rabinato.
A posição dos rabinos, a posição do rabinato, chefe, dentro do movimento religioso, ortodoxo e ultra-ortodoxo de Israel, para as nações, para Israel e para o rabinato que se encontra entre as nações, o dia de recordação do Holocausto é o dia 10 de Tevet. Essa é a decisão rabínica. E a decisão de hoje, que está aí no mundo inteiro, né, hoje, por exemplo, lá em Israel, né, no horário local, se não me engano, acho que no horário local 11 horas, tocam-se as sirenes em todo o estado de Israel e todos param e fazem aquele 1 minuto ou 2 minutos de silêncio em respeito, em memória às vítimas do Holocausto. Baruch Hashem, bonito, ok, isso daí. Porém, só nós precisamos diferenciar essa questão. O dia de hoje é uma decisão política. Esse é um dos motivos do porquê o Estado de Israel também precisa de Mashiach, para poder retificar, corrigir, curar, sarar realmente estas entranhas políticas do Estado de Israel que está desapegado à Torá e em muitos pontos também estão desapegados ao rabinato, ok? Então essa é a questão. E dentro da questão da própria ortodoxia rabínica, né? Então o dia 10 de Tevet é o dia memorial do Holocausto, é o dia religioso do Holocausto para recordar os 6 milhões de judeus. Então é só essa questão aí de só diferenciar isso daí. Não tem, como diz o outro, ninguém está brigando, né? Irmão com irmão não se briga, né? Pode ter pontos diferentes de entendimento, mas irmão é sempre irmão, né? Olha só o que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo espiritual da nossa geração, o que conta uma das milhares de histórias do nosso Rebbe, né? Um rabino chegou para o Rebbe numa das audiências e disse para o Rebbe: Rebbe, o senhor ficaria feliz de saber que lá na minha sinagoga eu tenho algumas dezenas de judeus não praticantes, né? Que estão retornando, né? E que eles não têm assim ainda não tem uma atitude muito nobre, né? Então o Rav, ou aliás o Rebbe, né, melhor dizendo, ele deu uma franzidinha na testa, né? Aquela franzidinha na testa, porque já mostra que aí vem alguma coisa para contestar, né? E o Rebbe, com muito amor, com muito carinho, disse para o rabino, falou para ele, falou, todo judeu, em qualquer lugar, seja ou não praticante, ele tem uma descendência nobre dos patriarcas e das matriarcas. Então, qualquer judeu, seja ele quem for, ele tem uma descendência nobre. Então o rabino compreendeu que ele não poderia classificar os judeus não praticantes que estavam retornando à prática como sendo menores ou menos nobres do que os que estão praticando. Entendeu? Então, essa é a questão. Então, nós precisamos ver a nobreza realmente nas questões e nas ações, né? E lembrando sempre que nos tempos dos reis de Israel, né, que eram os governantes da época, né, todos andavam em forma harmônica, né, com a liderança religiosa rabínica, né, para entendermos no aspecto da atualidade o que não acontece, ok? Ou seja, a liderança política do Estado de Israel não anda numa consonância, numa harmonia junto com o rabinato. Então, por isso, essa desavença sobre a data de hoje. A data de hoje é decisão política, e enquanto que 10 de Tevet é a decisão rabínica, o que o Estado de Israel deveria acatar se estivesse andando numa harmonia mais perfeita, né? De forma mais harmônica. Por isso, Mashiach será a solução, sem sombra de dúvidas, não somente para o Estado de Israel,
mas não somente para o povo de Israel, mas será também a solução para as nações. Por isso, né, que Mashiach, o justo Mashiach, se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Aleluia. Baruch Hashem, né? Vamos continuar em frente aí na nossa jornada e acredito que de uma forma bem simples, sem aquele show, né, por assim dizer, né, de conhecimento de exegese, né, para explicar A, B e C, divide por isso, multiplica por aquilo, depois você acha a raiz quadrada e chega no denominador comum, que é o resultado disso mais aquilo, patati patatá. De forma simples, objetiva e direta, é só você diferenciar uma coisa da outra, não tem choque, não tem problema nenhum, ok? Baruch Hashem, vamos mandar aí o nosso Shalom Shalom, hoje para, né, de forma especial aí ao nosso Moshe, né, o Marcos, lá de São Luís do Maranhão, juntamente com a sua esposa Cícera e os seus filhos André Felipe e o Gustavo, de São Luís do Maranhão, e do grupo lá, né, Estudos da Torá, que tem ali o administrador, o Paulo, né, juntamente com outros amados aí, entre eles a Chesca Matos, né, de Eusébio, lá na cidade do Ceará, né, entre outros que estão sempre juntos ali no grupo Estudos de Torá, ou da Torá, né? Então, ao Moshe, a esposa Cícera, aos filhos André Felipe e Gustavo, né, de São Luís do Maranhão, o nosso Shalom Shalom, e é muito bom tê-los aqui conosco também à tarde com a Torá. O Davi Nascimento Santos também está aí, Salvador, Bahia, né? O Nordeste sempre presente e sempre se fazendo presente em A Tarde com a Torá, Baruch Hashem, né? Quem mais está por aí? Vamos ver, né? A Edina Silva, né? A nossa, aqui de Bauru, né? Da Sinagoga Benei Noach, regional Bauru, né? A nossa Edina Silva, né? Para Bauru, para a região de Bauru e para o Brasil e as nações, né? Nós temos aí também, né, a nossa Edina Silva, né, que tem o seu escritório de contabilidade, né? Então a Edina Silva é contadora, né? E tem ali o seu escritório Tsaleach, né? Que significa ausência de necessidade, ausência de miséria. Onde não tem miséria, tem prosperidade, tem harmonia, tem bonança, tem sucesso, né? Então, nas suas questões pessoais ou empresariais, né, não tem coisa melhor de procurar um escritório contábil de confiança. Então, a Edina está por aí, Baruch Hashem, né? Quem mais está por aí? A Inês Martins, aqui de Pirajuí, região de Bauru, também da Sinagoga Benei Noach regional, Baruch Hashem. Quem mais está por aí? Reinaldo Pereira, né? O Reinaldo Pereira, por gentileza, posta para a gente o nome da sua cidade, de onde você está se conectando, Baruch Hashem, né? E aqueles que vão aparecendo por aí, os que estão, que não colocaram o nome da cidade aí, coloca aí para a gente poder ver a origem, da onde está a sua conexão conosco, né? Nós vamos falar hoje um pouquinho também, mais um pouquinho, por assim dizer, sobre as questões dos dias de Mashiach. É um tema muito atualíssimo e na realidade falarmos sobre Mashiach é uma questão que precisamos, né? E o Eterno proverá, né? Seja através de nós aqui à tarde com a Torá, em outro momento, né? Ou outros Benei Noach, né? Ou outros emissários aí mais qualificados também, para trazer sobre aspectos, né, de Mashiach, que é um tema muito atual, né? E nós vamos ver algumas coisas sobre isso daqui no dia de hoje também, ok? Nós vamos para a nossa contagem do homem, mas antes de fazermos a contagem do homem, nós queremos trazer aqui um pouco a memória sobre a questão da contagem dos 49 dias de Homer, que está dentro de uma questão de refazer a jornada espiritual. Primeiramente,
o povo judeu refazer a sua jornada espiritual pelas 49 estações ou 49 etapas, né, da travessia do deserto, até chegar o momento de Shavuot, o momento da outorga da Torá, né, ou os 49 dias, melhor dizendo. São 49 dias, 49 etapas, né, durante 49 dias, porque a contagem é uma etapa de cada dia. Então isso também traz para nós uma questão de reflexão, né, que o nosso dia a dia nós precisamos contar. Moshe, num dos salmos que ele compôs, ele disse assim a Hashem, Hashem, dê-me sabedoria para que eu saiba contar os dias da minha existência. Saber contar os dias da existência é importante, porque cada dia é um dia, cada dia é uma história. E nós precisamos, de fato, né, aprendermos a contar os nossos dias com sabedoria. Porque a verdadeira sabedoria, ela traz para nós temor aos céus, temor a Hashem. Então, cada noite, né, são recitados a contagem do Homer, né, e dentro desse aspecto, dos ensinamentos, segundo os nossos mestres da Kabbalah, nos falam que há 7 atributos divinos dentro da Sefirot, né, que são as 10 emanações de Deus, a Sefirot, são as 10 filtragens, né, em que do trono da glória de Hashem, para nós entendermos uma linguagem simples e humana, né, do trono da glória de Hashem até este mundo aqui, o Malhut, o nosso reino, reinado, que é aqui, o nosso mundo mais inferior. Então, a presença divina, desde o seu trono de glória até Malhut, até o reinado aqui, ela não pode vir como um facho de luz direto. Se vier como um facho de luz direto, da seu trono de glória para esse mundo inferior, simplesmente o universo, o nosso universo, ele simplesmente vira nada. Puf! E tudo volta ao zero absoluto. Então, por isso, Deus, na sua infinita sabedoria e no seu amor incondicional, não somente pelo povo judeu, mas pela raça humana, né? Então, ele faz com que haja uma filtragem desta luz, né? Por exemplo, você tem janelas na sua casa. Quando o sol bate na janela, se a janela está aberta, a dimensão que o facho do sol entra na sua casa é mais forte. Ou então vamos fazer desde o ponto do grande astro chamado Sol. Aonde o Sol está, para ele chegar até o nosso mundo, ele precisa passar por uma camada, que todo mundo conhece como uma camada de ozônio, que faz a filtragem deste Sol. Porque se o Sol, o raio de Sol que emana dele, ele viesse direto para o nosso planeta, né? E assim ele viesse da sua forma original, sem passar por nenhum filtro, o nosso planeta já não existia. Já teria também virado pó. Não teria nada, absolutamente nada existiria. Por quê? Porque o facho do Sol é tão poderoso que se não houvesse a camada de ozônio, certo? Que é um filtro para que esse Sol que nós recebemos seja dentro de uma dimensão que o nosso mundo, toda a nossa natureza e nós, seres humanos e seres viventes, possam suportar esse facho de luz, o facho do Sol. Então, dentro desse aspecto, já resumindo a história, então Deus é a mesma coisa. Então, a sua luz divina, lembrando que Deus ele não tem forma. As expressões que nós usamos, corpo, pé, mão, boca, olhos, e mãos, etc. e tal, são formas de expressão humana para nós podermos compreender dentro do nosso limite, do nosso intelecto, Deus. Ok? Mas Deus, ele é a fonte essencial de toda e qualquer energia. Sem ele não existe energia nenhuma. Então, Deus é luz, numa forma simples de assim o dizer. E esta luz, Deus, se viesse o seu facho de luz direto para conosco, simplesmente, puf,
zero absoluto, nada existiria. Então Deus escolheu as 10 emanações, chamados Sefirot, que são 10 filtros, em que este facho de luz vem passando pelos 10 filtros, até chegar no ponto final, que é Malhut, reinado, que é o nosso mundo inferior, para que a sua Shekhinah, a presença divina, seja numa dimensão que nós podemos suportar, o nosso planeta suporta e todos os seres viventes do nosso planeta suportam. Então, esses são chamados atributos divinos, ok? E dentro desses atributos divinos, nós temos 3 que está lá em cima, né? Que está conectado com Keter, a coroa divina, certo? São 3 níveis que tem lá, ok? Então, os 7 atributos que se refere aqui, dentro dessa Sefirot, que se refere ao Eterno, é Hesed, que está dentro da qualificação bondade e amor, né? Gevurah, força, Tiferet, beleza, Netzar, vitória, Hod, esplendor, Yesod, fundação, e Malhut, soberania ou reinado. No ser humano, criado à imagem de Deus, então se o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, então o ser humano ele possui então 7 atributos emocionais que correspondem com os atributos divinos. E é isso que nós estamos fazendo dentro da contagem do Homer, ok? Então, os 7 atributos emocionais da alma humana, né, que é a alma humana, bondade, restrição, harmonia, ambição, humildade, conexão e receptividade. Então, cada um dos 7 atributos contém elementos de todos os 7, então eles se correlacionam. Então, por isso, nós começamos na primeira semana, né, amor no amor, né, ou Hesed em Hesed, né, bondade na bondade, na sequência vem correspondendo aos demais 6 atributos aí, ok? Então, perfazendo um total de 49 traços, a contagem de 49 dias do homem é, portanto, um processo de 49 etapas de autorrefinamento, ou seja, o refinamento pessoal, a cura das nossas emoções. Por isso a contagem. Então, com cada dia devotado à retificação, que significa correção, e aperfeiçoamento pessoal, durante os 49 dias. Então, isto é contagem do homem, né? Do pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, nós estamos, então, na segunda semana da contagem do homem e no 5º dia da segunda semana da contagem do homem. Então, vamos contar, eu vou falar, depois vamos repetir juntos, ok? Então, hoje é o dia 12, ou seja, uma semana e 5 dias do Homer. Vamos repetir? Hoje é o dia 12, ou seja, uma semana e 5 dias do Homer. Dessa forma, juntos, nós estamos fazendo a contagem do Homer. Vamos para as reflexões. Então, hoje nós estamos em Hod de Gevurah, que significa humildade na disciplina. Vamos às reflexões. Os resultados de disciplinar e exercer poder sem humildade são óbvios. As maiores catástrofes ocorreram como resultado de pessoas julgando os outros com arrogância. É onde que acontecem as catástrofes. É onde que acontecem os conflitos, sejam entre pessoas, famílias, entre cidades, entre estados, entre países. É justamente por falta de humildade na disciplina. Então, por isso que você vê embates, né, pessoais, familiares, na relação social, nos relacionamentos entre países e companhia limitada, por falta de humildade na disciplina. Então, as perguntas que nos traz a pensar, a refletir são: sou arrogante em nome da justiça, daquilo que considero justo? Você considera, no seu ponto de vista, tal coisa justa, e você é arrogante ou você é humilde? Aceita o contraponto.
Penso que estou em cima de um pedestal julgando meus súditos? Porque quando falta humildade, as pessoas sobem no pedestal. Acho que são melhores do que todas. Só ele é o bom. Só ele tem razão. Só ele é o sabidão. Só ele é o tal. E aí, como que fica? Outra pergunta. E quanto aos meus filhos? Eu também sou arrogante na disciplina? E quando se trata de professor e alunos, é o professor arrogante diante dos seus alunos? Um juiz deve ser o mais humilde das criaturas, porque a sua posição é mais elevada de todas. É o juiz, é o que julga, é o que sentencia. Na realidade, o juiz deveria ser a pessoa mais humilde de todas. E não é o que você vê por aí de uma forma geral, não é verdade? Porque está faltando humildade na disciplina. Subiram no pedestal e acham que são deuses. Então, um juiz tem que ser mais humilde das criaturas, reconhecendo que está fazendo julgamentos. A sua decisão pode afetar não somente uma vida, pode afetar uma família, pode afetar gerações. Se ele julga mal, ele pode julgar uma pessoa de forma errônea e jogá-la simplesmente numa desgraça sem precedentes. Mas como diz, né, o Salmo 82, né? Ó juízes, vós sois como anjos, diz o Eterno, porque estáis na posição de julgar pessoas, decidir o futuro de pessoas. E se agem desta forma, arrogantes, julgando em favor dos corruptos, dos injustos, dos criminosos, em detrimento às pessoas inocentes, assim como sois mortais, hás de perecer num determinado momento. E aí, a prestação de contas... Qual juiz que vai escapar de Dayan Haemet? Qual juiz que vai escapar do verdadeiro juiz, que é o Deus Todo-Poderoso? Por isso, todo juiz deveria ser a pessoa mais humilde dentro de uma sociedade. Ok? Então, não por seu próprio mérito que ele está fazendo julgamentos, mas somente porque Deus lhe deu o direito de julgar os seus filhos. Então, esses juízes arrogantes, eles esquecem de um detalhe muito importante. Eles estão julgando filhos de Deus. Estão julgando pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. E ele, o soberano, o Deus Todo-Poderoso, que só ele pode ser chamado de Dayan Haemet, o verdadeiro juiz, ele vai requerer. Ele é o verdadeiro Supremo Tribunal. É ele que vai requerer de cada juiz as suas péssimas sentenças. Epa! Exercício do dia. Antes de julgar qualquer pessoa, assegure-se de que o está fazendo de forma abnegada e sem interesse pessoal. Ou numa palavrinha aí que todo mundo conhece muito bem aí, né? Sem nenhuma corrupção, mas de forma justa. Ok? A nossa aliada de hoje, a nossa leitura de hoje, ela está aí dentro do capítulo 13, verso 40 de Levítico até o verso 54. Nós temos pela frente aí realmente sobre a questão de bloqueio espiritual e sobre perder o controle, né? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, sobre esta passagem aqui,
que nós temos diante de nós, para refletirmos sobre os sintomas do bloqueio espiritual e sobre a questão de perder o controle. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel diz assim: quando Deus provoca o surgimento da Tzaraat no corpo de uma pessoa, ele o faz limitado à circulação de sangue em uma área específica da pele, o que torna sua coloração branca. Este bloqueio na circulação é o sintoma físico que corresponde a um bloqueio espiritual semelhante. Lembra que falamos ontem sobre a questão dos Kohanim que vão fazer a inspeção? Eles até retardam um pouco, justamente para dar tempo à pessoa de fazer techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Deus também faz assim. A Tzaraat, ela não aparece assim, ela aparece com pequenos sinais. E aparece com pequenas manchas. É para colocar a pessoa em alerta. Ô fulano, acorda. Alguma coisa está errada contigo no campo espiritual. Olhe, aperceba-se. Começou o sinal. Então, muitas vezes, você está em determinadas situações e você fica que nem um novelo de lã, né? Você fica no emaranhado de um novelo de lã, o porquê, mas no sentido negativo, não de buscar uma resposta lógica, uma resposta óbvia. Então fica aí, o porquê é mais em acusação contra Deus, porque está deixando isso acontecer comigo, do que realmente procurar a raiz do problema. Quando você vai ao médico porque algum sintoma você sentiu, de diferente do seu caminhar normal, da sua vida normal. É uma dor que apareceu aqui, é alguma coisa ali, então você vai e procura o médico. E o médico vai fazer o diagnóstico, de acordo com a sua reclamação. Então, o que você vai falar para o médico? Ó, doutor, o negócio é o seguinte, eu estou com uma dor, mas eu não sei por que Deus deixou essa dor chegar até mim. Eu não sei nem por que essa dor veio parar em mim. O médico fala assim: o que você está sentindo? Não, porque eu tenho uma dor aqui, eu vou falar para o senhor, viu? Eu nem sei por que essa dor apareceu. Eu já procurei pesquisar, mas não acho um motivo por que essa dor apareceu. E o médico diz: que dor que você está sentindo? Aonde você está sentindo dor? E você fica enrolando o médico. Aí o médico perde a paciência e fala assim: afinal de contas, você vai me dizer ou não aonde que está essa dor? Onde que está essa dor? Quanto tempo faz que essa dor apareceu? Aí então você se concentra e fala: opa, o médico não está querendo me ouvir, não. Ele quer saber que dor é essa e aonde que está e quanto tempo apareceu. Aí você então fala: doutor, a dor é aqui, neste lugar, e já faz alguns dias, ou faz uma semana, mais de uma semana. Aí você entra nos detalhes, aí o médico vai diagnosticar você. Isso representa exatamente, muitas vezes, nós quando estamos diante de Deus. A gente fica enrolando Deus e a gente não fala diretamente para Deus a real situação. E a gente acha que pode levar Deus no bico. Acha que pode levar Deus no gogó. Você fica batendo gogó e acha que Deus vai ficar aí encantado com o seu gogó. Deus não está aí para ficar com gogó daqui, gogó dali, não. O que é? Quando? Então você tem que falar. Tem um ditado popular no meio jurídico que diz assim: você pode mentir para todos, até para o juiz, mas para o seu advogado não. Para o seu advogado você tem que falar toda a verdade, porque é em cima disto que o advogado vai montar a tua defesa. Então esse ditado, você pode mentir para todos, até para o juiz, muitas vezes
a pessoa vai conversar com Deus, que é o juiz supremo, e começa com gogogó daqui, gogogó dali. Porque ele assumiu o papel desse ditado popular. Pode mentir para todos, até para o juiz. Só que o juiz soberano não tem como mentir, não. Você vai gastar saliva, vai secar a garganta, ele não está nem aí contigo. Vai falar ou não? Mas ele sabe, lógico que ele sabe. Mas ele quer que você, confesse. Sabe aquele negócio assim, Deus, perdoa por todos os pecados que eu cometi. Baruch Hashem, tô perdoado, beleza, tchau, tchau, até a próxima. Negativo, meu. Você não está com qualquer pessoa. Você não está diante de qualquer um. Você está diante do Dayan Haemet, o juiz verdadeiro. É para esse que você não pode mentir jamais. Então não tem esse negócio de generalizar. Deus, se porventura eu cometi algum pecado, me perdoa, beleza? Então tá, até o próximo bate-papo. Tchau. Não é assim não. Não. Aí Deus sabe o que faz? Ele pega, te puxa no laço. De que forma? Você começa a padecer a mesma coisa. Os sintomas começam a ficar mais graves. A mancha de Tsaraat, ela cresce. Até que realmente o sujeito toma vergonha na cara e procura o Kohanim e fala para o Kohanim, lá para o sacerdote, apareceu essa mancha aqui faz vários dias. Um casal, ele procurou o Rebbe certa feita, para um casal que foi junto com o seu filho de 12 anos e foi reclamar com o Rebbe que o seu filho era rebelde. Aí o Rebbe disse para ele, quantos anos tem o seu filho? 12 anos, Rebbe. Eu falei, e agora que vocês vêm me procurar? 12 anos de atraso? 12 anos de atraso. Então, muitas vezes, nós buscamos Deus atrasados. Nós deixamos crescer esse novelo de lã, entre aspas, a mancha do Tsaraat, que essa doença é espiritual e não existe mais, mas é para entendermos a figura da situação aqui, ok? Então, o que acontece? Enrolamos Deus, achamos que podemos enrolar Deus. E a gente fica demorando para procurar a Deus e dar nome aos bois, dar nome aos novilhos. Lembra que os novilhos são sacrifícios de pecado? Ficamos aí pulando que nem cabrito e não vamos para conversar com Deus como deveríamos conversar. Então, por isso, algumas pessoas já experimentaram desta realidade, né? De puxar uma cadeira, sentar numa outra cadeira, de frente com aquela outra cadeira, e falar assim, Deus, vamos conversar? Eu preciso muito falar contigo. Então, para quem já passou essa experiência, é mais uma questão assim, usando a cadeira, mas ele sabendo que realmente ele está diante de Deus. E aquela cadeira aparentemente vazia diante dele, traz para ele mais temor, porque ele sabe que está diante de Deus. A cadeira vazia é um paradoxo, que na realidade confirma que ela não está vazia, que Deus está presente. E aí então ele abre o seu coração, a sua alma, e como um filho conversa com o pai, ele assim o faz. E quando ele se levanta daquela cadeira, ele se levanta na certeza de que ele teve uma boa conversa com o Pai das misericórdias e que ele agora está se levantando, perdoado, para uma nova jornada. Então, por isso, o bloqueio espiritual, nós precisamos identificar no nosso dia a dia.
Às vezes, você se projetou para fazer alguma coisa e não está dando certo aquilo. E você fica procurando uma razão dentro dessa questão toda, achando por quê? Por que Deus não está me ajudando? E sendo que Deus ele está te ajudando. Para você poder enxergar melhor aquela situação que poderá te levar para um grande perigo. Que poderá te levar a descer um espinhadeiro que você vai se machucar muito. E por isso está dificultoso o desenvolver aquele seu projeto. Deus está te mostrando que precisa mudar alguma coisa nesse seu projeto. Então esse bloqueio espiritual que você está tendo é porque Deus está te mostrando. Tem alguma coisa errada que você precisa retificar, que você precisa corrigir. Senão não vai dar certo mesmo. E se você teimar seguir em frente, ele não vai te impedir. Mas você vai se esborrachar todo. E a primeira coisa que você vai falar é falar, por que Deus deixou acontecer isso? Ele tentou te mostrar que você ia se dar mal, mas você não quis. Você insistiu. Você não sentou para conversar com Deus, para receber do alto a inspiração, o discernimento, sabedoria. E você insistiu. Deu errado, deu mal. Aí você quer culpar Deus porque deu errado, deu mal. Entendeu? Então essa é a questão. Portanto, é importante assegurarmos-nos de que esse tipo de bloqueio espiritual não ocorra e que a inspiração espiritual nos torne sempre humildes e se expresse em nossa consideração e preocupação com os nossos semelhantes. O grande primeiro passo é exatamente estarmos vivenciando Levítico 19:18. Ame o teu próximo como você ama a si mesmo. Isso desbloqueia de forma espetacular qualquer bloqueio espiritual. Quando você coloca outras pessoas mais importantes do que você mesmo, você está trilhando o caminho da humildade. Quando você coloca as outras pessoas mais necessitadas do que você está exatamente trilhando o caminho da humildade. E você não precisa se preocupar. Por quê? Porque Deus vai cuidar de você. Resumidamente, faz 10 anos que por um bloqueio espiritual, faz 10 anos que eu perdi tudo. Tudo. No campo profissional, no campo financeiro. E faz 10 anos que Deus está cuidando de mim, da minha querida Edna, das nossas filhas, graças a Deus hoje estão casadas, tem nos dado os netos, mas eu e a Edna, o Eterno tem cuidado de nós. Perdemos tudo. Por um bloqueio espiritual, onde Deus estava mostrando, é tempo de você se aposentar. Mas eu insisti em não aposentar. E aí Deus permitiu que acontecessem algumas ciladas preparadas e da noite para o dia perdi tudo. De forma injusta, mas eu não podia culpar Deus, porque Ele me mostrou o que eu tinha que fazer e eu não fiz. Mas também, se não fosse isso, eu não poderia estar aqui hoje, com a graça bendita de Hashem, trazendo o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. A bênção dentro de um mal. Só pude compreender depois. E hoje, a Edna e eu continuamos sem nada. Mas Deus continua cuidando de nós.
porque Ele tem usado os seus anjos, pessoas boníssimas, para nos socorrer. O bloqueio espiritual, amados, é algo fantástico que Deus tem para nos alertar. E quando nós não damos o valor a esse bloqueio, aos sinais, a gente se estrumbica mesmo. Da noite para o dia, perder o chão com uma família e com uma casa financiada para podermos arcar com todas os seus compromissos, com uma mão na frente e uma atrás. Todos conhecem esse ditado. E graças a Hashem, não tem nos faltado o que comer. Graças a Hashem, usando os seus anjos, a mensalidade da casa está em ordem. Graças a Hashem, hoje podemos socorrer muitos, focando sempre no próximo. E Ele continua cuidando de nós. O bloqueio espiritual é um alerta que Deus acende nas nossas vidas, porque Ele não quer que soframos. E nós sofremos porque tomamos decisões erradas. Mas se damos ouvidos aos sinais de Deus, Ele continua fantástico. Então, por isso, nós estamos aí, para podermos aprender sobre o bloqueio espiritual e não perder o controle. Porque o perder o controle, o nosso Rebbe Menachem Mendel diz assim: o branco é o símbolo da pureza e da inocência. Portanto, o aparecimento de uma mancha branca anormal na pele também pode identificar uma superabundância de energia espiritual sagrada. Ou seja, esse bloqueio espiritual, para nós, uma mancha branca, está dentro do aspecto de que Deus está mostrando para nós algo sagrado. E nós não estamos compreendendo. Nós não estamos olhando aquilo. E é onde que nós podemos perder o controle, se não dermos a devida atenção àquela situação. Por isso, isto pode acontecer quando nossa experiência de arrebatamento sagrado não é compensada por um senso de humildade, compromisso com nossa missão divina. Ao nos faltar o senso de humildade com a nossa missão divina, nós acabamos sofrendo bloqueio espiritual. E se nós insistirmos, vamos dar com a cara na porta. E aí é o socorro, Deus me ajuda. Entendeu? Então, por isso, dentro desse contexto todo, o nosso mestre, o nosso professor máximo da nossa geração, liderança espiritual, nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz, nesse contexto, dentro das nossas duas porções, certo? Tazria e Metsorá, dentro desse contexto, o foco é o pecado da fofoca, da maledicência, da língua comprida. Entendeu? Então, que é evidenciado pela Tsaraat, a doença de Tsaraat, que são as manchas brancas que vão aparecendo, não houve techuvá, elas vão crescendo. Então, isso deve ser encarado como um excesso de algo que poderia ou deveria ter sido bom, até mesmo sagrado, mas que, em vez disso, se degenerou e se tornou o oposto daquilo que Deus queria. Ou seja, a dádiva de Deus para as nossas vidas é para que nós sejamos melhores do que nós pensamos e desejamos. Que nós sejamos melhores hoje do que ontem e menos do que amanhã.
Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. E sempre focado em quê? Levítico 19, 18. E amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. Esse a si mesmo está totalmente fora do egocentrismo, do egoísmo. Mas o amar a si mesmo aqui é dentro do sentido preservar a vida para a vida. Ou seja, preservar a vida para a redenção final com o Mashiach e o Olam Rabá, a vida eterna. E assim, aquilo que poderia ser sagrado, ele transforma-se em algo oposto à vontade divina. Ou seja, aquela sua força, aquela sua garra, em que você deveria focar na sua missão divina, você foca em coisas seculares e deixa totalmente para trás as questões divinas. Dentro da nossa realidade, eu pedi a Deus naquela época, há mais de 10 anos atrás, Senhor, me dá a aposentadoria para que eu possa me dedicar mais à tua obra. Ele me deu o direito à aposentadoria, mas eu insisti em continuar na ativa. Deus esperou 4 anos e 7 meses. Não? Ainda não? Então, peraí. Eu sei como trabalhar contigo, rapaz. E aí, como diz outro, preparar uma boa armadilha e tchau. Agora muda-se as coisas. Sem nada, você vai recorrer a quem? Desespero? Tenho esposa e filhas. Vai se entregar à loucura? Eu tenho um testemunho a dar. Vai correr atrás de homens para se socorrer? Já foi provado que é em vão. Só em ti eu posso esperar o que vai acontecer agora. A única coisa que eu peço, Senhor, socorro. Socorro, me ajude. Você chegou no ponto em que eu queria, diz o Eterno. É esse ponto que Deus quer que nós estejamos, em humildade e reconhecendo que só Ele é Deus e que só Ele é o provedor das nossas vidas. Não é a sua posição, não é a sua situação social, não é o seu salário, não é o que você tem, mas é o que você é para com Deus. Então agora você vai aprender como deve aprender. E Baruch Hashem, estamos aqui. Ele é o único provedor. Quando nos falta a humildade, vem a arrogância. E aí nós nos colocamos numa situação difícil diante de Deus. Ele não interfere na nossa livre escolha. Mas mesmo assim ele não deixa-nos sozinhos. Então por isso, dentro de tudo isso, conscientes ou não, essa é a razão porque desfrutamos da conversa social, por meio da qual esclarecemos assuntos com os outros, até chegarmos ao entendimento mútuo. É através da humildade que nós chegamos a essa posição. Tanto no meio social, como na questão espiritual. Não pode nos faltar a humildade no nosso dia a dia. Contudo, quando o excesso oculto do ego insiste
em que nossa reputação ou autoestima prevaleça sobre o progresso harmônico ou com o próximo ou com Deus, então nós nos colocamos numa situação de entusiasmo e nós achamos que somos melhor do que qualquer outro. Achamos que Deus pode esperar. Afinal de contas, eu não alcancei os meus objetivos, os meus projetos. Como diz, né, o Provérbios, né, do homem são os seus projetos, mas a decisão final vem de Deus. Então é aquela questão do bloqueio espiritual, da questão das manchas, para que Deus está vendo, se você continuar assim, você vai perder o controle, você vai se dar mal pra caramba. Mas quando prevalece o egocentrismo, aí Deus permite você seguir em frente. E aí você se estrumbica, aí fica só você e Deus. É o que Ele quer. E é aí que nós rogamos a Ele: socorro, me ajude. Só o Senhor pode me socorrer. Entendeu? Então, diante disso, amados, né, dentro do todo o contexto nosso aqui, né, o Lashon Hará, a má conversação, ele é, de fato, algo destrutivo nas nossas vidas. Que nós possamos estar atentos aos sinais, para que não venhamos cair por terra diante da graça bendita que Deus tem para as nossas vidas, para que nós possamos ser agraciados com o seu favor. Ok? Pela graça bendita de Hashem, amanhã vamos falar sobre alguma coisa sobre Mashiach, tá bom? Peço vossas preces para o nosso plantão da noite, consequências do nosso bloqueio espiritual, né? De não termos visto corretamente os sinais de Tsaraat, espiritualmente falando. Então, até sair a aposentadoria, que estamos aí lutando com ela, né? Vamos para as consequências da nossa má decisão. Temos o plantão da noite. Vamos lá, uma noite em branco mais uma vez. Shalom, shalom, amados. Até amanhã. Não deixe que o bloqueio espiritual faça com que você sofra. Pelo contrário, esteja alerta e sempre com humildade na presença divina. Shalom, shalom. Seja forte, seja luz. Até amanhã.